Olá, queridos. Eu sou Heraldo Gabri, pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Moro na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. É mais um vídeo que o Senhor nos concede, graças a Deus por isso. Mas antes nós precisamos pedir a você que não é inscrito, que faça a sua inscrição. A sua inscrição para nós é muito importante. Queremos também pedir a você que, se gostar do vídeo, deixe o seu like, o seu joinha. E você possa compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, dos seus grupos de amizade, da sua igreja, do seu trabalho, e também você possa acionar o sininho para receber os nossos vídeos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Muito bem, o nosso vídeo de hoje fala sobre o nosso inimigo. A Bíblia conduz a palavra de Deus toda nos informando que o inimigo público de Deus é Satanás. Realmente, é o inimigo das nossas almas. Ele não quer que nós sejamos libertos deste mundo, ele não quer a nossa libertação, ele não quer a nossa cura, ele não quer a nossa emancipação do mundo diante de Deus. Ele quer que nós sejamos escravos o resto da vida. Mas eu quero falar de um inimigo muito poderoso que tem verdadeiramente atrapalhado a nossa vida diante de Deus, diante do mundo e diante de tudo. Esse inimigo é nós mesmos, somos nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós. Vencer o mundo talvez seja para alguns uma tarefa não tão difícil assim. Para outros, talvez vencer o mundo seja algo impossível. Mas vejamos o que Tiago diz em Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Olha o que ele nos diz. Presta bem atenção, vê como interpretar essa palavra. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. É interessante que nesse texto de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, o termo abrangente, o termo usado aí, ele é grego. E ele, traduzindo para nós, na tradução mais aproximada, nos fala o seguinte: deleazômenos, que significa o mesmo que isca de pescar. Presta bem atenção numa pessoa que vai pescar. Analisa comigo. Ela pega a sua vara de pesca, ela pega o seu anzol, a sua linha, o seu chumbo, ela prepara aquela linha, ela coloca o anzol na ponta da linha, ela coloca o chumbo. Mas se ela jogar isso tudo dentro d'água, ela não vai atrair o peixe. É claro que o peixe não tem sabedoria, não tem inteligência, mas o peixe está ali debaixo e ele tem instintos. O instinto animal é interessante nesse caso. Por quê? O peixe está à caça de alimento para o seu corpo. Assim como nós também, como seres humanos, vivemos à caça de alimento para os nossos corpos. Ou nos alimentamos de algo espiritual, ou nos alimentamos de algo material. Quando nos alimentamos de algo material, satisfazemos a nossa carne. Deixamos a nossa carne felizes, pronta. A nossa carne fica em ponto de bala, como poderíamos dizer numa linguagem bem chula, pronta para qualquer coisa, para qualquer empreitada. Mas quando nós alimentamos a nossa vida com alimento espiritual, nós fortificamos o nosso espírito, nós deixamos o nosso espírito pronto para qualquer batalha. Eu ouvi determinado escritor dizer certa vez que dentro de nós existem dois cães muito poderosos. E esses dois cães, eles se manifestam de acordo com o alimento que eles recebem.
O cão que recebe o alimento fraco em nutrientes, ele fica fraco nos seus poderes. O cão que que recebe alimentos fortes em nutrientes, ele se fortalece. Dentro de nós há duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal. Nós, quando recebemos a Jesus, quando levantamos a mão para Jesus, nós não recebemos 100% da nossa reformulação da nossa vida. Nós não deixamos de ter o pecado em nós, ou seja, recebemos a Jesus e tudo que é carne, tudo que é pecado em nós é encostado num canto à medida que nós vamos fortalecendo as nossas vidas espiritualmente falando. Se nós negligenciamos a nossa vida espiritual e passamos a dar razão e a dar valor à nossa vida material, nós enfraquecemos a nossa parte espiritual e fortalecemos a parte carnal, a parte material. No final das contas, aquela parte em nós que tiver mais fortalecida vai ditar para nós o tipo de vida que nós vamos ter daqui para frente. O apóstolo Tiago, o meu irmão de Jesus, ele diz o seguinte, que nós não somos tentados por tentação nenhuma que não seja humana. Por quê? Porque Deus nos garante que Ele a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Nós, na nossa constituição humana, nós que recebemos a herança pecaminosa do Éden, nós é que adquirimos essa potencialidade ao pecado. Somos nós que nos deixamos tentar. Lembra do casal no Éden? Presta bem atenção no que eu vou falar. Adão e Eva viviam no Éden numa plenitude com Deus maravilhosa. Nada tinha igual àquela plenitude. Nada podia abalar aquilo tudo. Até que um dia determinado, Eva, andando pelo pomar de Deus, pelo paraíso, quantas árvores haviam ali? Quantas fruteiras haviam ali? Árvores frutíferas de toda a gama de qualidade, não tem nem como classificar. Se nós formos olhar a olhos de América do Sul, olha a quantidade de frutas oriundas na América do Sul. Se nós formos olhar a visão da Europa, olha a quantidade, a gama de frutas oriundas da Europa. Se nós formos lá para a Ásia, olha a quantidade de frutas oriundas da Ásia. Existem frutas que são chamadas frutas, como eu posso dizer, numa linguagem bem regional. São frutas que não tem como você classificar o nome delas. Eu não sei como inventaram esses nomes. Existem frutas que nós nem sabemos o sabor que tem, mas essas frutas existem. O que eu quero dizer para você é que essas frutas estavam todas reunidas no jardim de Deus. Existia um pomar com uma gama de frutas que o homem podia escolher em qualquer umas. Ele precisava apenas abrir mão de uma delas. A fruta que lhes daria o conhecimento do bem e do mal. Pois olha só o que aconteceu. O inimigo, infelizmente, o que ele fez? Ele preferiu, ou melhor, o inimigo não, a mulher, ela preferiu atentar os olhos dela justamente para a única árvore. Quantas árvores existiam? 100, 200, 1000, eu não sei quantas. Mas justamente a única para a qual ela não devia estender os seus olhos foi justamente para essa que ela estendeu os seus olhos. Queridos, isso chama-se concupiscência dos olhos. A concupiscência é algo terrível em nossas vidas. Olha o que Tiago fala, esmiuçando um pouquinho. Mas cada um é tentado quando atraído. Ela foi atraída por aquilo ali. Por quê? Porque na cabeça dela ficava Deus falando: naquela fruta você não pode tocar, naquela fruta ali eu te proíbo. Aquilo ali mexeu com o intelecto dela. E vê se hoje é diferente. Vê se hoje as pessoas não estão partindo para o mesmo caminho.
Quantas coisas nós temos de bom nas nossas vidas, coisas que podemos tocar, usar, fazer o que quisermos, mas justamente as coisas proibidas são as que mais nos atraem. E olha o que Tiago fala, atraído e engodado pela sua própria concupiscência, olha só, dos olhos, pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, gerado alguma coisa em nós, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, nos leva à morte. Queridos, presta bem atenção. O que nós estamos falando aqui é que o reino de Deus não vem com uma aparência exterior. O reino de Deus não tem a aparência das coisas exteriores. O reino de Deus não tem a aparência deste mundo. Embora este mundo tenha sido criado por Deus para nós desfrutarmos dele, o reino de Deus não tem essa aparência. O reino de Deus, ele está dentro de nós, está dentro de você que me ouve nesse momento, que me assiste nesse momento. O que o apóstolo Paulo, o apóstolo Lucas fala? Que o reino de Deus, ele é de aparência exterior, porém, ele não está nas coisas exteriores. O que nós podemos extrair das coisas exteriores são ensinamentos de coisas que nós não devemos fazer, de como nós não devemos proceder, porque dentro de nós habita o reino de Deus. Dentro de você que me assiste nesse momento, habita o reino de Deus. E presta atenção, veja bem, o nosso maior obstáculo não é vencer Satanás, o nosso maior obstáculo não é vencer os prazeres do mundo, o nosso maior obstáculo é vencer a nós mesmos. Nós é que somos o nosso maior obstáculo, nós é que nos atrapalhamos, nos enrolamos em coisas desse mundo, nos deixamos envolver com coisas desse mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, as coisas que nos enrolam com esse mundo, os prazeres desse mundo nos deixam à margem da lei de Deus. Conquistar a batalha que acontece dentro de nós é um dos nossos maiores obstáculos, dos nossos maiores nossos maiores desafios. Olha, os nossos medos, os nossos orgulhos, as nossas indiferenças, os nossos anseios, principalmente a nossa própria incredulidade. Nós acreditamos muito no que vemos, mas não acreditamos no que não vemos. Nós temos o exemplo do apóstolo Tiago, ou o apóstolo Tomé. O que ele disse? Ele conviveu com Jesus aquele tempo todo. Jesus sempre pregou para eles a máxima da verdade. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus reaparece para eles, cumprindo a promessa que havia feito. Olha, precisa que eu morra, precisa que eu ressuscite. Jesus sintetizou tudo para eles. E Tiago falou o seguinte, eu só acredito vendo. E Jesus não se deixou abater por isso, chamou Tiago e falou, Tiago, bota a mão aqui, nos furos da minha mão, e você vai ver que eu sou Jesus. Tiago não, o apóstolo Tomé. Tiago era o meio-irmão de Jesus. Olha só, queridos, presta bem atenção, nós precisamos acreditar nas coisas do céu, acreditamos muito nas coisas da terra, acreditamos em mentiras, acreditamos em um mágico. Ele é capaz de atrair a nossa atenção e nos levar para uma dimensão que a gente nem imagina que existe. Mas quando dizem que o Cordeiro de Deus morreu para tirar o pecado do mundo, a gente fica em dúvida. Queridos, é tão fácil acreditar nisso, é só deixar que o Espírito Santo complete em cada um de nós a obra que ele veio para fazer nessa terra, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra, você pode crer?